era dona de uma grande beleza, era rica e conquistou o coração de um imperador. Acabou tornando-se também imperatriz do poderoso Império Austríaco do século XIX. Mas teve uma vida atormentada, cheia de tragédias e desgostos, que pouco tem a ver com a famosa e romântica trilogia dos anos 50. Era uma mulher sensível, culta e poliglota, que adorava viajar. A impressão que nos deixou é de que passou a vida inteira se sentindo como um peixe fora d'água e que tinha uma mentalidade muito avançada para o século em que viveu. Neste vídeo vamos ver o lado mais real e humano de Sissi, a legendária imperatriz da Áustria que foi sem dúvida uma das mulheres mais famosas da sua época. Ela nasceu em Munique, Reino da Baviera, na noite do dia 24 de dezembro de 1837. Foi filha do duque Maximiliano e da duquesa Ludovica, que era filha dos primeiros reis da Baviera. A sua mãe perdeu bastante brilho social depois do casamento, herdando o título de Duquesa de Baviera, e não somente baixou de posto, ela também foi infeliz no matrimônio, porque o casal não se amava e não podiam ser mais distantes um do outro. Mesmo assim, ela engravidou 10 vezes, chegando a ver 8 dos seus filhos crescerem saudáveis. O casal vivia uma vida muito simples. Ela mesma educou seus filhos e sempre ajudava os criados nos afazeres domésticos. O duque era muito distante, sempre vivia viajando e não participou muito na criação e educação dos filhos. A família passava os invernos no seu palácio em Munique e os meses de verão em Possenhofen, um palácio que o duque Maximiliano tinha comprado em 1834. Era um dos lugares favoritos das crianças, que cresceram com muita liberdade e contato com a natureza. Sissi adorava passar horas cavalgando, cuidar dos animais, banhar no lago com seus irmãos e caçar com seu pai. Apesar da distância, ela o admirava muito e ambos tinham uma personalidade muito parecida. O duque não gostava dos protocolos nem das festas e compromissos da corte e levava um estilo de vida considerado estranho para a época. Em 1848, Ludovica visitou a corte de Innsbruck com as filhas Nené e Sissi, e a sua irmã, a arquiduquesa Sofia, se encontrava lá com seus 4 filhos, Francisco José, que tinha 18 anos, Maximiliano, que tinha 16, Carlos Luís, de 15 anos, e Luís Victor, de 6 anos. Ludovica chegou a pensar que seria muito complicado encontrar um pretendente para sua filha Sissi. Ela achava que a menina não tinha uns traços bonitos e estava preocupada porque ela já tinha 11 anos e ainda não havia encontrado nenhum pretendente. Mas quando seu primo Carlos Luís a viu pela primeira vez, ficou completamente apaixonado por ela e pelo seu jeito alegre e espontâneo. Os dois começaram uma correspondência que durou anos, mas com o passar do tempo, as cartas entre os dois começaram a ser menos frequentes. Neste mesmo ano, Francisco José, com 18 anos, ascendeu ao trono. Mas era a sua mãe, a arquiduquesa Sofia, que tomava as rédeas e as decisões do governo. Muitos diziam que ela era o único homem naquele palácio. E o jovem imperador Francisco José não dava nenhum passo sequer sem o consentimento da sua mãe. Admirava sua capacidade para governar e confiava totalmente nela para qualquer assunto. Em 1852, Sissi estava apaixonada por um jovem que estava a serviço do seu pai. Um dia, quando a sua mãe encontrou um retrato do rapaz entre as suas coisas, rapidamente encontrou a forma de mandar o rapaz para bem longe. Ele voltou algum tempo depois, mas estava muito doente e acabou falecendo. Sissi ficou muito triste e deprimida com a morte do rapaz. Passava o dia inteiro dentro do seu quarto, chorando, escrevendo cartas e poemas para o seu amor perdido. A sua mãe estava muito preocupada. Sissi tinha 15 anos e havia perdido toda a sua alegria. Somente quando passeava a cavalo era quando ela se animava um pouco. Nesta época, em 1853, Ludovica estava preparando a sua filha mais velha, Helena, mais conhecida como Nené,
para um casamento arranjado. Nenê já era uma moça muito bonita, simpática, doce e delicada, e a sua mãe deu a ela uma educação muito mais esmerada. A arquiduquesa Sofia da Áustria também estava procurando uma noiva para o seu primogênito e finalmente escolheu a Nenê, porque achou que ela era a melhor preparada de todas as candidatas. Sofia e Ludovica, as duas irmãs, estavam completamente convencidas de que Nenê seria uma grande imperatriz. Começaram a planificar o noivado que seria oficializado no dia 8 de agosto de 1853, em Bad Ischl, onde a família real gostava de passar o verão. Tudo estava preparado para a viagem de Nenê e Ludovica, que decidiu de última hora que também levaria Cici, que ainda estava muito deprimida. Cici não queria ir, mas finalmente aceitou e obedeceu à sua mãe. As três chegaram ao lugar super atrasadas e muito sujas de barro e poeira da viagem, e além disso foram de luto por causa da morte recente de uma tia. A carruagem com as bagagens não tinha chegado ainda. Sofia rapidamente ordenou aos criados que levassem Nenê ao quarto e a preparassem o melhor possível para causar uma grande impressão no imperador. O imperador esperava a chegada delas no hall do hotel, onde todos estavam hospedados. Ele também as esperava com muita expectativa, pois já fazia 5 anos que não via sua futura noiva. Quando Nenê apareceu no salão e Francisco a viu, achou que ela era muito bonita, mas muito séria. Ele se interessou mesmo foi pela sua prima mais nova, Cici. Carlos Luiz estava lá, só observando a cena, sem conseguir disfarçar os ciúmes. Ele falou para sua mãe que no momento em que Francisco viu Cici, soube na hora que ele também tinha se apaixonado por ela. Nesta mesma noite, Nenê apareceu no baile com um magnífico vestido branco de seda e uma coroa. Ela estava linda e exuberante. Cici apareceu com um vestido muito mais simples, cor de rosa e branco e umas fitas no cabelo. Durante o jantar, o imperador só dava atenção a ela, deixando a Nenê totalmente num segundo plano. Pediu a Cici que bailasse com ele e entregou-lhe o ramo de flores no final do baile, um sinal para que todos soubessem que ela tinha sido a mulher escolhida para ser a sua esposa. Os dois viram os fogos artificiais juntos. Cici ficou meio sem entender muito a situação. Parecia um pouco incomodada por ter se tornado de repente o centro de toda a atenção, tanto de Francisco José como de todos os convidados da festa. No dia seguinte, o imperador comunicou à sua mãe que queria se casar com a Cici. Ele ficou tão apaixonado que essa talvez tenha sido a única decisão importante que ele tomou, contrariando totalmente a sua mãe, que tentou de todas as formas convencer o seu filho de que o melhor seria se casar com o Nenê, mas não houve maneira. Francisco José estava totalmente decidido a se casar com Cici. Quando Cici ficou sabendo que tinha sido a escolhida, ficou um pouco confundida e sem entender. Sabia que a sua irmã era muito mais madura e melhor preparada para ser imperatriz. Mas ela já sabia que não teria escolha e que teria que se casar com o imperador. Ludovica pediu à sua irmã Sofia que fosse benevolente com a menina, imaginando quão seria difícil para Cici, que só tinha 15 anos e estava muito pouco preparada, já que não tinha recebido a mesma educação que tinha dado a Nenê. Todo o reino foi testemunha da paixão avassaladora que o imperador sentiu por Cici. Porém, pouco se sabe sobre os sentimentos dela naquele momento. Ela sempre mostrou um jeito espontâneo e sonhador, que era muito diferente do seu noivo. No entanto, havia uma coisa em comum entre os dois, que era o amor pelos cavalos e pela natureza. Imediatamente, Cici teve que começar a estudar e preparar-se de forma intensiva para ser a nova imperatriz da Áustria. Passava o dia inteiro com tutores, aprendendo sobre protocolos, etiquetas, dança, boas maneiras. Nada daquilo a interessava muito, nem mesmo os vestidos e joias que recebia de presente do seu futuro esposo e de sua futura sogra. Nenê se sentia totalmente humilhada e decepcionada com a situação. Mas com o tempo entendeu que Cici não teve culpa nenhuma. E inclusive teve pena da irmã, pelo grande desafio e difícil vida que ela provavelmente teria que enfrentar. No dia 20 de abril de 1954, Cici chorou muito ao se despedir da sua cidade natal para subir ao barco a vapor que a levaria através do rio Danúbio a Viena.
A multidão que a esperava simpatizou em seguida com aquela moça simples de olhar vivo e sincero. Já nos nobres integrantes da corte, o efeito foi totalmente contrário. Eles pensaram que ela não tinha nem a altivez, nem a classe de uma autêntica imperatriz. E no dia 24 de abril de 1854, os dois se casaram na Igreja dos Augustinhos de Viena. Já casada e na corte imperial, Sissi viu que todos os seus temores tinham fundamento. A sua nova vida nada tinha a ver com o ambiente relaxado em que ela cresceu, e o rígido protocolo da corte impossibilitava qualquer demonstração de afeto ou espontaneidade. E o pior, não tinha nenhum espaço para a intimidade. Ela se viu sozinha num ambiente que ela considerava frio e pouco acolhedor. E para piorar a situação, as suas damas de companhia eram bem mais velhas do que ela e muito conservadoras. A arquiduquesa Sofia sempre estava lá para corrigi-la, criticando os hábitos da adolescente. Criticava seus vestidos, seus costumes, os hobbies, a forma de falar, comer, andar. E ainda que o imperador estivesse completamente apaixonado por ela, ele tinha suas obrigações, o que não lhe permitia passar muito tempo com ela. E foi a sua sogra autoritária que se tornou uma presença constante em sua vida, nos primeiros anos do seu casamento. A marcação da sogra era tão forte em cima do casal que 1 ano depois do casamento, quando Sissi teve a sua primeira filha, Sofia, a sogra simplesmente decidiu quem ia criar a menina, já que considerava que Sissi era uma mãe totalmente despreparada e incapaz de cuidar de uma criança. Depois que a menina nasceu, foi separada da sua mãe em seguida e levada para os aposentos da avó, que estavam bem afastados dos aposentos de Sissi. A partir desse momento, ela só podia ver a filha durante umas horas ao dia, porque a arquiduquesa tinha estabelecido um horário de visitas. E 1 ano depois, quando Sissi teve a sua segunda filha, Gisela, repetiu-se o mesmo processo. A sogra levou a criança para os seus aposentos, alegando os mesmos motivos. Naturalmente, esses acontecimentos criaram um grande conflito entre nora e sogra. Havia muito choque entre as duas e, infelizmente para Sissi, o seu marido Francisco José geralmente ficava do lado da mãe. Na primavera de 1857, os imperadores tiveram que fazer uma viagem oficial para a Hungria, e a arquiduquesa Sofia foi totalmente contra de que as meninas viajassem com eles. Mas Sissi foi irredutível e decidiu que levaria suas 2 filhas com ela e ponto final. Durante a viagem, as 2 meninas ficaram doentes. Gisela foi se recuperando rapidamente, mas Sofia foi piorando até falecer em Budapeste, no dia 29 de maio de 1857. Este acontecimento naturalmente marcou a vida da imperatriz para sempre. Nunca mais ela seria a mesma jovem alegre. E nos primeiros meses passava o dia inteiro trancada no quarto, numa escuridão total, culpando-se pela morte da filha. A arquiduquesa também ficou muito triste e chegou a dar a entender, junto com grande parte da corte, que a morte de Sofia foi, em parte, por causa da irresponsabilidade da mãe. Depois dessa tragédia, Sissi abandonou totalmente a luta que tinha contra a sogra, entregando a ela toda a responsabilidade da educação da sua outra filha, Gisela. Sissi estava tão deprimida que nem o nascimento do seu filho, Rodolfo, o tão esperado herdeiro, no dia 21 de agosto de 1858, a ajudou a superar essa depressão. A criança foi entregue aos braços da avó Sofia, que se encarregou de cuidar do menino. Rara vez Sissi ia visitar o filho, e também se distanciou muito da outra filha, Gisela. Começou a fazer visitas a instituições de caridade, manicômios e asilos, e organizou um hospital para os feridos da Batalha de Solferino, em 1959. Passavam os anos e Sissi não conseguia se adaptar nem aos costumes, nem ao rígido protocolo da corte. Francisco José nunca conversava com ela sobre as suas preocupações e assuntos do Estado, sempre procurava sua mãe. A tensão entre sogra e nora continuava, e Sissi começou a escutar rumores sobre as infidelidades do seu marido. E ainda que era algo normal para a época, isso foi uma grande decepção para Sissi.
Ela começou a ter fortes episódios depressivos, de forma que já nem queria comer e a sua saúde começou a piorar. Ela tentava combater a depressão e a ansiedade com exercícios intensivos, que podiam durar até 8 horas. Treinava até cair exausta. Mandou instalar umas barras e aparelhos no seu quarto. Ela também cavalgava grandes distâncias e fazia longas caminhadas num ritmo tão rápido que as suas damas não eram capazes de acompanhar. No final de 1860, a sua saúde estava tão precária que o médico da corte aconselhou que ela passasse uma temporada em um clima mais quente. Ela escolheu a Ilha da Madeira, pois o seu cunhado favorito, Maximiliano, já havia comentado várias vezes sobre este lindo lugar. Mas na corte, ninguém acreditava que a imperatriz estivesse tão doente assim. Achavam que o que ela queria mesmo era abandonar suas obrigações como imperatriz. Na época, Sissi não tinha um barco disponível para a viagem, e a rainha Vitória da Inglaterra ofereceu o seu iate privado. Sissi finalmente viajou à Ilha da Madeira e alugou uma casa de frente para o mar. Esta fotografia, onde se vê ela com algumas damas na ilha, passou de mão em mão na corte de Viena, e só serviu para reforçar o que muitos já falavam, que a imperatriz só havia arrumado um pretexto para viajar e se divertir. Ainda assim, o médico foi taxativo e recomendou que ela somente regressasse em maio, quando o clima era um pouco mais quente em Viena. Durante esta viagem, ela não só recuperou a sua saúde, também recuperou a sua autoestima e foi se dando conta de que era uma mulher muito bonita e atraente, recuperando pouco a pouco a segurança em si mesma. Depois de 6 meses de viagem, Sissi voltou para Viena em maio de 1861. Mas quando se deparou de novo com a realidade da vida da corte, a imperatriz voltou a adoecer. Teve febre alta e voltou à mesma tosse feia de antes. Novamente, ela se recusou a comer. Desta vez, de uma forma tão severa que o imperador e os médicos chegaram a pensar que ela acabaria morrendo. O médico voltou a sugerir que ela fosse a um clima mais quente. E dessa vez o destino que ela escolheu foi a ilha grega Corfu. Sissi já foi melhorando na viagem, a tosse foi desaparecendo e o apetite foi voltando. Ela se apaixonou pela cultura clássica grega, tanto que começou a estudar grego. Mandou construir um palacete em Corfu e lhe deu o nome de Aquileion. Disse que queria ser enterrada naquela ilha e voltaria àquele lugar muitas vezes para respirar o ar mediterrâneo que tanto bem lhe fazia. Em 1862, regressou a Viena e já não era aquela garota submissa que havia chegado para casar com o imperador anos atrás. Agora ela era muito mais segura de si. Voltou a fazer as suas caminhadas e cavalgar, e sempre que podia evitava aparecer em atos oficiais, algo que ela detestava, e se comparecia, se retirava o mais rápido possível, com a desculpa de que não se encontrava bem. E se antes o povo austríaco a admirava, agora começava a vê-la com outros olhos, e foi perdendo popularidade, porque o povo via cada vez mais que o imperador estava só, enquanto a imperatriz, que deveria estar ao seu lado, preferia estar viajando pelo mundo e cada vez passava menos tempo em Viena. Em agosto de 1865, Sissi ameaçou seu marido de forma contundente. Deixaria Viena para sempre se o sistema de treinamento do seu filho não fosse modificado. O menino, de apenas 7 anos, havia iniciado seu treinamento militar há 1 ano e os métodos usados eram basicamente inumanos. O imperador relutou, tentando explicar a necessidade deste treinamento para fortalecer o menino e prepará-lo para ser mais forte, mas não adiantou. Sissi foi irredutível e o imperador acabou cedendo, já que tinha medo de perder a sua idolatrada esposa para sempre. A partir daí, a imperatriz resolveu supervisar a educação dos filhos e as suas ordens começaram a ser levadas em consideração. A beleza de Sissi estava no auge. Ela era uma mulher alta e esbelta, tinha 1,72 m de altura. Era mais alta que o imperador, algo que não podemos notar nas imagens, porque os artistas sempre disfarçavam essa diferença. Fazia um rigoroso treino diário, quase não comia. A sua dieta
geralmente inventada por ela mesma, consistia em líquidos e algumas frutas, principalmente laranjas, e ela nunca comia em público. Às vezes, ela se empanturrava de bolos e doces, e para compensar esses deslizes, ela passava dias de jejum. Manteve um peso entre 45 e 50 quilos durante toda a sua vida, e o tamanho da sua cintura também era incrível, inclusive para a época, porque nunca chegou a ultrapassar os 50 centímetros. Além disso, ela também usava uns espartilhos tão apertados que às vezes passava mal por não conseguir respirar. Foi no casamento do seu irmão Carlos Teodoro que ela compareceu com este famoso vestido branco com estrelas no cabelo. Este é um dos seus quadros mais conhecidos. Foi pintado pelo artista Winterhalter. A retratou em outras 2 ocasiões. Essas pinturas foi um presente dela para o marido. Estiveram no escritório dele durante toda a sua vida e podem ser visitadas no museu que se encontra no Palácio de Hofburg. Sissi tinha uma verdadeira obsessão pela sua imagem. Cuidava o mais mínimo detalhe para estar perfeita para o público. Por exemplo, ela mandava costurar as saias de equitação já sentada no cavalo. Assim, a saia teria um caimento perfeito. Geralmente demorava até 3 horas para se arrumar. Inventava muitas receitas de beleza, como máscaras faciais à base de carne, massagens com azeite de oliva quente e às vezes dormia com panos úmidos na cintura. Os cabelos que iam até os tornozelos tinham vital importância para a imperatriz. Cada dia sua cabeleireira o penteava e os cabelos que caíam eram colocados numa bandeja para que a imperatriz conferisse. Era lavado a cada 3 semanas com uma mistura de essências, ovo e conhaque e levava o dia inteiro. Ela não estava para ninguém nesse dia. Isso não queria dizer que Sissi não estava ciente dos assuntos de Estado. Naquele momento, Hungria fazia parte do Império com a Áustria. Porém, cada vez eram mais os que lutavam para recobrar sua liberdade, independência e privilégios como nação. Ela sentia simpatia pelos rebeldes húngaros e sentia um profundo carinho pelo país e a sua cultura. Contratou como leitora a húngara Ida Ferenczi, que acabou sendo a sua melhor amiga. Através dela, conheceu a Julian Andrássy, um nobre político húngaro. Os dois tiveram uma grande amizade. A imperatriz apoiou a causa húngara e isso, naturalmente, provocou um grande conflito na corte de Viena. Foi ela quem conseguiu manter a Hungria unida ao Império. A sua influência foi imprescindível para que Júlia e o imperador negociassem as novas condições do Império Austro-Húngaro. Desta forma, no dia 8 de julho de 1867, Francisco José e Sissi foram coroados solenemente como reis da Hungria. Pouco depois, chegou a triste notícia da execução do seu cunhado favorito, Max, no México. A arquiduquesa Sofia ficou tão magoada com a perda do seu filho que se retirou da vida política para sempre e parou de controlar a nora. Quando a imperatriz ficou grávida pela 4ª vez, na corte de Viena, foram muitos os que insinuaram que esse filho era do seu amigo Julian Andrássy. Quando a menina nasceu, no dia 22 de abril de 1868, era tão parecida com o imperador que em seguida esses boatos cessaram. A menina se chamaria Maria Valéria. Sissi sentia uma absoluta devoção por essa filha, tornando-se uma mãe superprotetora. Isso provocou um ciúmes exagerado no seu filho Rodolfo, que já tinha 10 anos, e não entendia por que a sua mãe dava a essa filha um carinho que nem ele e nem a sua irmã Gisela haviam recebido. A imperatriz deixou de tirar fotos aos 35 anos. Ela não queria deixar evidências de como estava envelhecendo. As imagens que existem dela depois dessa época foram feitas com base nas imagens de anos anteriores. O casamento da sua filha Gisela em 1873 foi muito estressante para Sissi, já que ela teria que aparecer em público. Rodolfo se casou em 1880 com a princesa Stephanie, filha do rei da Bélgica. Sissi não gostava nada da nora e a chamava de camelo cada vez que se referia a ela. Dizia que ela não tinha nem classe nem beleza e que não fazia o seu filho feliz. Sissi tinha vários diários e cadernos, e em todos ela escrevia poemas satíricos contra os membros da família, para aliviar as frustrações. A morte do seu sobrinho, o rei Luís II da Baviera,
que morreu afogado em estranhas circunstâncias, foi um tremendo baque para ela. Eles eram muito amigos e passavam muito tempo juntos. Nesta época, Sissi viajava muito pelo mundo afora, a bordo do seu iate particular Miramar. E segundo o diário da sua filha Maria Valéria, aos 50 anos, ela mandou tatuar uma âncora no ombro. Em 1889, o seu filho Rodolfo, de 30 anos, herdeiro ao trono, foi encontrado morto com um tiro na cabeça, juntamente com a sua amante de 17 anos. A causa oficial da morte foi suicídio, mas até hoje não se sabe o que realmente aconteceu. Depois desse episódio, Sissi tornou-se uma mulher muito solitária. Vestiu de preto para sempre, raramente aparecia em Viena, vivia viajando com um pseudônimo e sem escolta. Em 1890, a própria imperatriz favoreceu a amizade especial do seu marido com a atriz Katharina Israth. Desta forma, ela pôde viajar e passar longos períodos longe de Viena, sem sentir remorso pelo abandono do seu marido. Apoiou o casamento da sua amada filha Maria Valéria com o arquiduque Francisco Salvador da Áustria e Toscana, um homem com título de nobreza inferior. No dia 10 de setembro de 1898, Sissi foi vítima de um ataque em Genebra, enquanto caminhava apressadamente com a sua dama de companhia para pegar um barco. De repente, um anarquista italiano que a estava esperando esbarrou nela de forma intencional e ela caiu. Ele tinha enfiado um estilete caseiro no seu coração, mas ela nem percebeu. Se levantou e correu quase 100 metros até chegar ao barco. E foi aí quando ela desmaiou. A sua dama abriu a sua blusa e afrouxou o espartilho para que ela pudesse respirar melhor. O estilete alcançou o coração da imperatriz, mas era tão fino que só havia uma pequena mancha de sangue no seu peito. Já havia zarpado, mas quando a sua dama disse ao capitão quem era aquela mulher ferida, ele voltou imediatamente ao cais. Foi levada rapidamente ao hotel onde estava hospedada. Ela só recuperou a consciência por alguns segundos para perguntar o que tinha acontecido e logo depois fechou os olhos para sempre. A imperatriz da Áustria acabava de ser assassinada. As primeiras palavras do imperador ao saber da morte de Sissi foram: "Ninguém nunca saberá o quanto eu amei esta mulher." Saiu do hotel dentro de um caixão e foi enterrada com todas as honras na cripta imperial de Viena.